Jelen, muitas pessoas costumam dizer que o ano começa só depois do carnaval. Seu ano tá começando só agora? De maneira alguma, Túlio. Nossa, já aconteceu tanta coisa nesse 2025. Muito trabalho, cobertura de posse de reitor, banca de doutorado, muita coisa, viu? Pra mim também, tanto na parte profissional quanto acadêmica, não começou agora. Mas, já que para algumas pessoas o ano começa só depois do carnaval, por aqui no nosso podcast não vai ser muito diferente. Hoje, 4 de março, nosso país está curtindo bastante essa festa e é também a estreia da 6ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Eu sou Jelen Borges. E eu sou Túlio Daniel. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO e nessa temporada temos uma novidade. Estaremos juntos com vocês ao longo de todos os episódios. Jelen, explica melhor para os nossos ouvintes essa novidade. Então, nós vamos continuar fazendo Ciência ao Pé do Ouvido como fizemos ao longo dessas 5 temporadas, com a nossa equipe de jornalistas, estagiários, produzindo entrevistas e reportagens sobre as diversas áreas da ciência, de uma maneira conectada com o cotidiano. Mas a novidade é que nós vamos ter apresentadores no programa. E os apresentadores somos nós, eu e o Túlio, que está aqui falando comigo, que vocês ao pé do ouvido estão acostumados a ouvir os nossos nomes nos bastidores, muitas vezes na frente dos microfones também. E nós estaremos sempre aqui também para bater um papo com a nossa equipe de reportagem, para saber um pouco dos bastidores e como que foi isso de entrevistar pesquisadores na universidade. A gente quer trazer um pouco mais de bastidores da ciência também. Eu acho que é um novo formato que vai ser bem mais interativo, né, Jelen? E essa também não é a primeira vez que a gente traz algum tipo de mudança ou novidade ao longo desses 6 anos, né? Não, teve muitas alterações, assim. No primeiro ano, o nosso podcast, ele era mensal. Depois a gente passou para semanal, com meses temáticos. Nós fazíamos séries. Nós também tivemos mudanças na equipe, até porque entre os profissionais, muitos se mantêm, mas nós trabalhamos muito com estagiários, tem esse ciclo de idas e vindas, a equipe que vai se formando ou que conclui os 2 anos de estágio. Então, é um podcast feito pela Universidade Federal de Uberlândia, pela Diretoria de Comunicação, que tem essa marca, e que agora também a gente vai ter isso de vozes que vocês estão acostumados a ouvir aqui, vocês vão ouvir com mais vezes. Até pensando estrategicamente aí como comunicação, a gente sabe como que podcast cria comunidade. Então, é uma maneira de nós estarmos aí mais próximos dos nossos ouvintes, que estão bem acostumados a ver o Túlio, conhecido como menino da UFO, nas redes sociais. Eu estou aqui na universidade também há muitos anos, eu não vou nem começar a contar, se eu contar o tempo de aluna, enfim, é metade da minha vida. Mas como profissional, como jornalista, desde 2013, escrevo muito pro portal, então por isso estamos fazendo esses testes de nós dois à frente do programa, mas recebendo sempre aí a nossa equipe de reportagem que produz conteúdos de tanta qualidade. É isso mesmo. Então, para falar sobre o tema de hoje, quem vai estar com a gente é a jornalista Ítana Santos, que também é aqui da DIRCO, e ela vai conversar com 2 professores da UFO que por diversas vezes foram jurados do desfile das escolas de samba de São Paulo. É o doutor em música Eduardo Fraga Túlio e o doutor em artes cênicas Jarbas Siqueira Ramos, ambos do Instituto de Artes da UFO. Ítana, muito bem-vinda mais uma vez ao Ciência ao Pé do Ouvido. E lá nas nossas reuniões de pauta foi você que sugeriu esse tema, né? Então, conta pra gente por que você pensou nesse tema e como que foi produzir esse episódio. Oi, Jelen. Oi, Túlio. Obrigada por esse momento. Bom, esse episódio, ele surgiu numa conversa à toa, vamos chamar assim, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha no Carnaval de São Paulo. Esse amigo se chama Patrick Mundim. Ele trabalha já há alguns anos envolvido com as escolas de samba. E numa dessas, nos poucos momentos que a gente consegue sentar para conversar, né? Porque ele mora lá em São Paulo, vive ali no Rio de vez em quando, eu aqui em Uberlândia. E quando vou visitar meus pais, vou para minha cidade. Então, nos poucos momentos que a gente se encontra, um dia desses a gente teve um papo falando sobre o carnaval. E ele me deu uma aula, assim, de carnaval, né? Porque ele fala tudo que é envolvido, as histórias, como pensar o samba enredo e tal. E eu falei, amigo, isso tinha que virar um seriado, sabe? Porque ele tem um conhecimento muito grande. E eu fiquei super entusiasmada com esse assunto. Falei, gente, como a gente pode, sabe? Porque pra mim, a escola de samba, assim, os desfiles de escola de samba, é uma aula a céu aberto sobre a história do nosso país, a nossa cultura e pautas sociais muito importantes. Foi aí que veio o insight, então, para esse podcast. Falei, acho que cabe no nosso Ciência ao Pé do Ouvido. Lembrei desses 2 professores aqui da UFO, que a gente sabe que eles já são envolvidos com um jurado, né, o corpo técnico das escolas de samba. Falei que ia casar a ideia um com o outro. E como é que foi o bate-papo com eles? Qual que foi o enfoque, assim, da conversa?
Gente, um bate-papo ótimo. Acho assim, superou as expectativas minhas que já eram altas. Um é formado, né, em artes cênicas e o outro trabalha no ramo da música. Eu fiquei até com medo de não conseguir fazer perguntas que os dois conseguissem conversar entre si, mas foi riquíssimo, assim. Eu tinha momentos que eu ficava com os olhos marejados de tão boas falas que eles nos davam. E a gente passou por tudo. Eles falaram sobre as questões técnicas, como funciona essa questão de jurado. Falaram também das questões históricas que o carnaval carrega dentro da música, dentro da performance cênica. E também sobre essa questão do científica e do guardar dados, que acho que é uma grande dificuldade da cultura brasileira. A gente não tem essa cultura de guardar dados sobre ela, sabe? De ficar passando, criar catálogos e lugares que as pessoas possam buscar. A gente ainda vive muito nessa questão de a cultura é passado no linguajar, né? Na conversa. A gente não consegue buscar facilmente as coisas. Então foi um papo que passou por todos esses tópicos. E Jelen, um dos professores que a Ítana conversou é o Eduardo, e ele é um conhecido nosso aqui do Ciência ao Pé do Ouvido, né? Conta um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes que ainda não sabem, qual que é a relação dele com o nosso podcast. Sim, toda vez que a gente menciona o nome dele, parece que só dá pra falar se for o nome completo, né? Eduardo Fraga Túlio, que tá lá nos créditos do nosso programa desde a primeira temporada. O professor Eduardo, quando nós lançamos o podcast lá em 2020, ele estava finalizando um pós-doc em jornalismo. E nós entramos em contato com ele porque, assim, trabalhar na universidade, fazer comunicação pública, todas as vezes que a gente precisa de algum material, a gente tem as 7 grandes áreas do conhecimento, ou 8 grandes áreas, se considerar multidisciplinar. Tem todas as áreas aqui na universidade. A gente precisava de trilha sonora, tem algumas trilhas gratuitas na internet. Mas a equipe pensou na época, por que não falar com o curso de música, né? Nós temos o curso de música aqui na UF, inclusive, é o mais antigo. E aí falamos com o professor Eduardo, que é percussionista. Na época, como eu disse, ele estava fazendo esse pós-doc e produzindo trilhas para esse material. E ele nos cedeu uma parte das trilhas do documentário que ele estava fazendo, como estágio de pós-doutorado. E desde então, as músicas que vocês ouvem aqui no episódio, que já são bem marcantes também, são dessas percussões produzidas por ele. E por estarmos na época da pandemia, ele produziu tudo em casa, com alguns materiais que ele tinha em casa, claro, além de instrumentos também. Muito legal essa interação, já tô ansioso, então vamos ouvir esse papo. Vamos lá. Professores Eduardo, professor Jaiba, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio da 6ª temporada do podcast Ciência ao Pé do Ouvido. Muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigada, gente, né? E antes de puxarmos aqui o nosso samba, eu quero aquecer a nossa bateria sabendo um pouquinho da trajetória de vocês, a formação e onde vocês desempenham os seus trabalhos. Quer começar, já? Não, pode ir, Edu. Eu comecei a estudar percussão no Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro, mas eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois vim dar aula aqui na UFO em 2002 como substituto. Fui ficando por aqui, fiz mestrado, depois passei no concurso e estou na UFO desde 2006 como professor de bateria e percussão. E sempre estou trabalhando com música popular também. Trabalhei em festivais como monitor, por exemplo, ligado ao carnaval do mestre Odilon, que era o mestre da bateria da Grande Rio. E aí eles lançaram um livro sobre as baterias de escola de samba. Então eu tinha um professor do Rio de Janeiro, o Guilherme Gonçalves, que trabalhava com esse carnaval do Rio de Janeiro, então a gente sempre tinha muito contato, né? E eu sempre gostei muito que é do meu instrumento, bateria e percussão. Sempre fui dar muitas clínicas em alguns lugares, e mesmo em outros países, Portugal, onde eu morei, de bateria de escola de samba, né? Tive até a oportunidade de desfilar numa bateria de escola de samba lá em Estarreja, que eles têm desfile de carnaval em Portugal também. Então a trajetória é longa, assim, né? Essa coisa do samba, do carnaval, eu gosto muito, assim. Eu sou do norte de Minas, natural do norte de Minas. Vim para Uberlândia para trabalhar no curso de dança aqui em Uberlândia. Minha formação é na área das artes cênicas. Eu também faço pesquisa com as questões ligadas às culturas negras, às culturas congadeiras no estado de Minas Gerais, com foco na congada do norte de Minas, mas também trabalhando com as congadas das outras regiões e atuando nesse universo das culturas negras, das culturas populares, das culturas indígenas, né, e nesse universo aí das pesquisas afro-indígenas, o que envolve também, né, todas essas práticas de festas populares que acontecem muito, principalmente no interior do país, né?
além de serem especialistas no assunto, como vocês bem apresentaram aqui, a gente tem a honra de contar com duas pessoas que já foram jurados de desfiles de escola de samba em São Paulo por diversos anos. Em off aqui, pessoal, eles me contaram que esse é o primeiro ano que eles vão estar semi-aposentados, né? Não vão estar nesses jurados, vão curtir o carnaval ao nosso modo popular. Mas eu queria que vocês dissessem aqui aos nossos ouvintes como funciona essa seleção de jurados e como funciona o trabalho de vocês lá no júri. Na verdade, não existe um único modo de organização. Nós passamos por um processo de seleção no momento em que a Liga, bom lembrar, né, que no caso de São Paulo especificamente, mas também no Rio de Janeiro, existe uma Liga que é formada pelos presidentes, pelas escolas de samba, e é essa Liga que organiza o carnaval das escolas de samba dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem uma Liga em São Paulo, tem uma Liga no Rio de Janeiro. A Liga de São Paulo, naquele ano especificamente em que a gente foi convidado, ela estava num processo de mudança do modo de organização e de seleção dos jurados que participariam do processo de avaliação das escolas de samba. E aí eles decidiram naquele momento convidar pessoas de fora do estado de São Paulo. Então eles fizeram uma seleção a partir do currículo dessas pessoas, nos convidaram, né, para que nós fizéssemos um processo de treinamento na cidade de São Paulo. E a partir daí nós ingressamos então no corpo de jurados. É bom lembrar que na verdade esse corpo de jurados são 9 quesitos que compõem, né? Então são quesitos da área da música, da área visual e da área da dança, da cena. E esses 9 quesitos, naquele momento, éramos 6 jurados para cada quesito, né, Edu? Se eu não me engano, ou 4 seja... titulares e 2 suplentes. Exato, então éramos 54 pessoas envolvidas no processo de treinamento, preparação para fazer o processo de avaliação das escolas de várias partes samba. do Brasil ainda, né? Isso no grupo de especial, fora o grupo de acesso com mais 54 jurados, ou eram 100 jurados, né? E a formação acontece junto dos dois grupos? Não, era separado. O grupo especial era separado. Durante aquele momento, né, naquele momento inicial foi separado, agora dos últimos anos eles começaram a fazer o processo conjunto, né, de formação. Mas eram 2 processos separados, então existia um grupo para poder fazer a avaliação daquilo que é chamado grupo especial, né, que são as escolas de samba da Série A, né, do carnaval, e existe que as escolas de samba dos outros grupos, né. E normalmente a gente ouve falar e vê, assiste na televisão os do grupo especial, né. Mas, por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano, são 5 grupos. Então você tem o grupo especial e você tem acesso 1, acesso 2, acesso 3, acesso 4. Então é uma escala, assim. Então para você sair do acesso 4 e chegar ao grupo especial é uma trajetória grande que essas escolas percorrem. É muito investimento das comunidades do trabalho, de fazer as fantasias. Então você ganha um acesso, aí você vai subindo todo ano. E as escolas, as duas, as últimas, né, classificadas, vão descendo, sendo rebaixadas, né? A Vila Matilde, eu acho. Teve uma que caiu, depois caiu de novo. Pérola Negra. Teve várias escolas que já tinham sido grandes em São Paulo e desceram mais, não só o grupo de acesso 1, desceram para o grupo de acesso 2 e tal. Mas é muito concorrido, né? É muita disputa, né? É por centésimos ali de milésimo. A pontuação é 1/10 de diferença às vezes. Às vezes é no critério de desempate, às vezes chegam 2, 3 escolas em primeiro lugar e aí vai o critério de desempate. É muito concorrido, né? Eu pensava que para os carros alegóricos, às vezes que queimava lâmpadas, então era mais visualmente assim para o jurado mais fácil de ver, porque ali quebrou, então às vezes a escola perdia ponto em todos os jurados, porque aparecia no primeiro jurado e aí o carro ia passando em toda a avenida e todos os jurados tiravam pontos. Isso botava a nota lá embaixo e a escola dificilmente não seria rebaixada. Agora, para outros quesitos, assim, samba enredo, bateria, às vezes a bateria passa 2 minutos na sua frente. Você conseguir achar um errinho. As baterias ensaiam bastante, o ano inteiro, para não errar. Assim, a gente fica tentando achar uma agulha num palheiro. Assim, a gente se baseava muito pelo manual, mas só pode tirar pontos se a bateria errar. E as baterias dificilmente erram, né? Se as pessoas falam assim, tem muito 10 em São Paulo. É porque também as baterias chegaram num nível muito grande. E também a distância, às vezes, da posição do jurado. A bateria são 300 ritmistas. Às vezes teve algum errinho lá no final da bateria que a bateria ainda está passando no início do jurado. É muito difícil perceber, é um volume sonoro muito grande, né? Tem que ser um erro muito auditivo
aconteceu uma coisa muito relevante para as pessoas perceberem, né? E aí os jurados de bateria, por exemplo, a gente tem que ficar com o microfone de lapela, narrando na hora e gravando, né? E tentar falar na hora que a bateria errou, se você escutar o erro, né? E teve um ano que eu fiquei no recuo ali, as baterias ficam 20 minutos na sua frente tocando. Você fica gravando com os 20 minutos ali a bateria. É um trampo e uma responsabilidade danada, porque... De muita tensão também, né? Porque é muito tempo, são escolas uma atrás da outra e, como você disse, é tudo no detalhe, né? É uma noite inteira só olhando detalhes. Sim. E tem escola que entra no desfile 6 horas da manhã, 7. É muitas horas de trabalho. A gente saía do hotel 6:30 da tarde, 7, jantava, chegava na avenida 8, 8:30, e tinha dia que chegava no hotel de volta 9:30 da manhã, 10 horas, assim, tipo, mais de 12 horas acordado no trabalho, com essa pressão de gravar, preencher as cédulas, não esquecer de assinar nenhuma cédula, né? Porque se o jurado der a nota e não assinar a cédula, a nota é desclassificada. Inclusive, a gente assina um contrato que não recebe o cachê do trabalho, né? Se ele não preencher como tem que ser a cédula de votação, né? Também tem que ser um trabalho muito rápido, né? O resultado sai, se eu não me engano, em 2 dias após o desfile, 1 ou 2 dias, né? Na terça-feira. E junta tanta informação de tantos jurados, de tantas escolas, realmente é uma força de trabalho muito grande. Mas uma coisa que é sempre orientação, e normalmente as pessoas não sabem, né? É que a gente não faz nenhum tipo de avaliação comparativa quando a gente está avaliando as escolas de samba. Então a orientação é, por exemplo, que a gente faça a avaliação de cada escola quando a escola passar. Então terminou a avaliação daquela escola, você fecha toda a avaliação dela e guarda, e aí vem a próxima, e você vai avaliar a próxima. Então, mas tal escola foi muito mais bonita do que a outra. Essa questão subjetiva do que é bonito, do que é feio, a gente não avalia. O que se avalia é a questão técnica da execução, da realização, da formalização do enredo ou das questões de cada uma dessas áreas, né, que são esses módulos de avaliação ou os quesitos de avaliação, e sem fazer uma comparação, se uma escola estava mais bonita do que a outra, se um casal dançou mais bonito que o outro, se a comissão de frente foi mais elaborada do que a outra. É se foi executado conforme está descrito no manual de avaliação de cada julgador. E como que é a disposição de vocês na avenida? Ficam todos num lugar só ou são espalhados? Porque dura 1 hora mais ou menos a apresentação de cada um. Então, às vezes aconteceu, como você disse, né? Acontece uma coisa aqui no começo que não acontece lá no final. Aí como esses jurados pegam assim para avaliação? Antigamente, né, assim, até o ano passado, o ano anterior, né, até 2023, em São Paulo existiam os módulos de avaliação, né, que eram cabines, e ali ficavam sempre alguns conjuntos de jurados, que ficam dispostos dos 2 lados da avenida. Então a gente sempre avalia de acordo com a posição que a gente está na avenida. Então, por exemplo, são 4 jurados de comissão de frente. Então vai ter um jurado de comissão de frente que vai estar no início da avenida do lado direito, um que vai estar no meio da avenida do lado esquerdo, outro que vai estar mais à frente do lado direito e o outro que vai estar no final da avenida do lado esquerdo. Então sempre vão ter 2 jurados de cada lado e dispostos em momentos diferentes do desfile, né, da avenida. Quando a gente vê pela televisão, a gente normalmente só vê do meio para trás. Então, existe a grua, né, da televisão que pega ali o desfile, ela está mostrando exatamente o meio da avenida lá em São Paulo. Ainda tem toda uma avenida pela frente ainda que a escola tem que passar. Então, muitas vezes, o que é mostrado ali, e normalmente a escola chega muito bonita na hora que é para ser televisionado, né? Tem muita coisa que acontece depois que as pessoas não veem. Fala, mas como tirou ponto, dançou tão bonito, né? Mas lá na frente aconteceu alguma coisa que foi necessário tirar aquele ponto, aquele décimo, né? De quem estava executando aquela função. Então, a disposição era feita dessa maneira. No ano passado, São Paulo resolveu mudar, né? Construíram alguns módulos, e aí cada módulo agora teria um jurado de cada quesito, né? Então, éramos 9 pessoas espalhadas em cada um desses módulos, sendo um de cada quesito. Então, dá para você ter uma noção de que a cada ponto da avenida vai ter uma avaliação sobre aquele quesito, né? Teve esse ano que colocaram um módulo num lugar muito alto na arquibancada, e o som da bateria chegava muito longe, assim. O ideal seria mais perto do chão ali da passarela, né? Parece que esse ano até mudaram a localização, porque ficavam numa posição muito ruim, assim, até visual para os outros jurados que tem que pegar detalhes de fantasia, sabe?
Então, eles tentam encaixar, porque também eles vendem uns pacotes de festas e algumas coisas na passarela, então eles têm que adaptar toda a questão de camarotes. Isso é até uma coisa difícil de falar, porque a tradição do samba é uma coisa muito antiga, né? Então, quando foram construídas essas passarelas, assim, ali é o palco sagrado dessa coisa do samba, né? E de uns anos pra cá, com tecnologia, com baladas e não sei o que, discoteca, tem muita coisa que a gente até reclamava, assim, que às vezes uma balada tava rolando ainda, e uma escola já tinha começado a desfilar. Lá no Rio de Janeiro acontece isso também. Tem um amigo jurado que ele até colocou na súmula assim, ó, o barulho das baladas atrapalham, sabe? E ele é um palco sagrado e isso no Rio de Janeiro acontece, isso tá tendo até um pouco de discussão sobre isso, porque eles aumentaram, vai ser 3 dias de desfiles no Rio de Janeiro e vai ter balada, vai ter shows depois, sabe? Ou seja, o show está virando a coisa principal e a desfile da escola de samba é como se fosse a abertura do evento. E era o contrário, né? Tipo assim, ali é um palco sagrado de tradição das escolas e esse cuidado, assim, inclusive quem pôde assistir a série lá do Jogo do Bicho, que fala das escolas de samba, você vê toda a história da tradição, né? E teve até o lançamento agora do Carnaval e teve até um comentário do Capitão Guimarães falando assim, pode modernizar, não sei o quê, mas a tradição é coisa que a gente não pode perder, né? Então fica nesse impasse, assim, dessa coisa da modernidade, de fazer shows, e aumentaram para 3 dias, ou seja, as escolas vão acabar desfilando menos tempo e depois vai sobrar mais tempo para balada, sabe? Eu acho que talvez eles tenham que testar, mas eu acho que a comunidade, assim, a gente não pode perder o foco, que é uma coisa de tradição popular antiga, que tem um trabalho de muita gente que passou para as coisas chegarem até ali, é uma coisa que não pode mudar, porque senão a escola de samba vai ficar como produto secundário, né? E ali é a coisa mais importante, assim, é o trabalho que eles lançam o ano inteiro de fazer todas as fantasias, o empenho da comunidade para colocar a escola para desfilar é uma coisa... E é importante, né, Edu, entender também, né, que as escolas de samba, elas são uma tecnologia, né, do povo preto brasileiro, né? Uma forma de organização social muito complexa, com uma organização, com um pensamento, assim, que a gente não encontra em outro lugar da mesma maneira, né, da mesma forma, na mesma estrutura. A gente fala muito da tradição, né, da formação, mas o modo de organização, o modo de operação para a constituição dessa comunidade, dessa sociedade, para a permanência desses saberes, ela é uma forma de estrutura social muito importante para a história do nosso país também, não é? O pessoal fala que os sambistas eram cronistas populares, porque eles conseguiam colocar nas letras do samba e nas escolas de samba os protestos diários das coisas que iam acontecendo, né? Agora, quem tem a oportunidade de levar crianças, assim, pode ser um pouco cansativo à noite, não precisa ficar a noite inteira, mas é uma aula de cultura, assim, porque tem vários carros que tem crianças, assim, que o pessoal da comunidade coloca crianças. Então é uma coisa linda, assim, cada escola contando a história, né, sobre algum tema. Então você aprende muito sobre cultura popular assistindo o desfile, assim, para uma criança aprender sobre cultura popular do seu país. E antigamente as escolas escolhiam os enredos porque achavam importante. Depois de alguns anos, muitas escolas começaram a venda de enredos, assim, por exemplo, a escola vai falar sobre o petróleo, então a Petrobras coloca uma grana grande na origem do petróleo. E tem essa coisa dos enredos meio que patrocinados por algumas questões, né? Mas aí tem escolas que, por exemplo, a Portela vai falar sobre o Milton Nascimento. Milton Nascimento não vai bancar a Portela. Ele já é uma personalidade tão importante que a escola vai arrumar recursos e fazer as feijoadas, fazer toda a captação para fazer um desfile lindo sobre Milton Nascimento, né? Aproveitando então que você citou essa questão de cronistas populares, na preparação desse episódio eu fui conversar com alguns amigos para entender o que a gente poderia abordar, então vou até pular umas perguntas, depois a gente volta para conversar outras coisas. Mas eu queria falar que no nosso bate-papo que tivemos aqui na nossa redação, a gente chegou num ponto muito interessante sobre o carnaval, ele ser esse espaço de debate político. Até chegaram a falar sobre como é um momento de tratamento psíquico, assim, da sociedade. Porque ali a gente tá criticando, às vezes, através do riso, através da dança, através da música. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre esse poder do carnaval de sintetizar pautas sociais com a dança ou com a música. O
que vocês acham sobre isso? E essa questão de crítica e o carnaval ser um remédio social? É bastante complexa a pergunta, né, o questionamento, mas eu acho que tem algumas camadas aí que talvez a gente possa pensar um pouco mais, assim. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre a escola de samba ser uma tecnologia, é porque ela é uma forma de organização, né, de pensamento, de produção, de ideia, de organização social, que elabora um modo de existência, né, e junto com isso elabora um modo de resistência dessas populações e das suas práticas. Se lá no início ela estava muito ligada com o enfrentamento social, lá na década de 20, né, na década de 30, ela estava ligada com o enfrentamento social para mostrar que o samba era coisa de preto, durante muito tempo, principalmente na década de 80, 90, início dos anos 2000, a gente teve isso que o Edu falou, desse entorno mais midiático e político do uso do carnaval das escolas de samba. E agora a gente está vendo um retorno dessas escolas de samba às questões que são mais dessa perspectiva local, que são mais das perspectivas do pensamento do povo preto. Então, nos últimos anos, a quantidade de enredos que abordam as questões negras, as questões políticas negras, as questões da comunidade, elas começam a tomar uma outra proporção e uma outra dimensão dentro do próprio carnaval e nas próprias escolas de samba. Então, a gente tem visto cada vez mais uma abordagem sobre elementos e sobre questões que eram até tabus há alguns anos atrás. Então a gente viu, por exemplo, a Grande Rio ganhando o seu primeiro carnaval com o enredo sobre Exu. Então era uma questão muito complexa. E o carnaval, ele acaba sendo, de um modo geral, um espaço de permissão social para que a gente possa se divertir, né? É como se a gente tivesse que ser sério durante o ano inteiro, mas no carnaval a gente pode ser feliz. Então o carnaval, ele serve também como esse espaço social para a produção desse lugar que você está falando, psíquico, né? De você se colocar no mundo por uma outra perspectiva, que é a perspectiva do riso, que é a perspectiva da felicidade, que é a perspectiva da não obrigatoriedade, né? Da seriedade. Por outro lado, eu acho que a gente também precisa pensar que quando a gente fala das escolas de samba, o carnaval é uma coisa extremamente séria. Então, essa relação entre a seriedade e o riso, como se fossem coisas antagônicas e opostas, elas não ocorrem quando a gente pensa na tecnologia das escolas de samba e na tecnologia do carnaval. Essas coisas, elas estão conjuntamente ligadas. Então, o riso também é parte do ser sério no mundo. Há uma seriedade no ser feliz, né? O ser feliz é uma parte importante da gente que a gente às vezes esquece, porque a sociedade está tão fechada na produtividade e o riso parece que atrapalha essa produtividade. E no carnaval você só produz se você estiver rindo. Você só produz se você estiver feliz. Então o carnaval é um espaço muito importante para a gente poder pensar o quanto que a gente, enquanto sociedade, precisa desse lugar da felicidade também. E não uma felicidade forçada, né? Aquela felicidade instagramável, né? A gente precisa de uma felicidade genuína, uma felicidade do som, do batuque, do corpo que se coloca na rua, do suor, né, do estar em festa, e esse estado de festa é muito importante para a nossa sociedade. Não é à toa que o brasileiro é um sujeito, né? Nós somos sujeitos festivos, né? Essa coisa do carnaval funcionou, ficou perfeita no país tropical, porque pega a data religiosa, né, de fevereiro. Aí na Europa, que é um baita inverno, é difícil demais, assim, impossível uma escola desfilar na Alemanha com neve. Em Portugal, que já não neva tanto, já desfilei na Trepa Coqueiro. E aí no primeiro dia de desfile, na sexta-noite, começa o desfile por volta de 10 horas da noite, tá tipo 0 grau na rua, todo mundo enrolado no cobertor, as meninas com as roupas, com as fantasias lindas assim, enroladas no cobertor, esperando o apito inicial para poder desfilar. Então essa coisa do país tropical, assim, dessa festa, da data religiosa, funcionou perfeito, que é no verão aqui, no calor, mas as pessoas trabalham muito, assim, na comunidade, trabalham muito nos seus afazeres diários, são estivadores, motoristas de ônibus, trabalham muito durante o ano, e a época do carnaval é uma época para extravasar, assim, essa coisa, tipo, essa alegria do trabalho o ano inteiro, né? E para começar o ano com essa energia pro ano inteiro, assim, porque não é... Além da festa, assim, tipo, você tem que também... Você trabalha o ano inteiro, você cuida para fazer o carnaval o ano inteiro, então... É um trabalho gigante, assim, para colocar a escola. As costureiras todas, comprar todo aquele equipamento, os carros alegóricos, assim. O mercado de trabalho, né? Já mudando um pouco também o foco da pergunta, mas o mercado de trabalho é gigante, assim.
gera muito trabalho, muito emprego para muita gente, para costureiros, eletricistas, para produzir todos aqueles carros, né? O mercado do samba gera muito trabalho, assim. Para o turismo também no Brasil, né? Pensando também dentro, já que a gente entrou na história do carnaval e esses simbolismos, qual que é a importância histórica que nós temos dessa festividade para a nossa cultura aqui do Brasil? Os principais símbolos sociais que ela carrega, né? Essa coisa da cultura afro, sim, porque veio... O samba, antigamente, assim, era das tias baianas que foram para o Rio de Janeiro, e aí tem toda essa tradição afro, né? Então, o samba era mais amachichado. E aí, o Bid, que era um percussionista lá do Rio de Janeiro, um dos filhos da tia Ciata, pegou e padronizou essa batida do tamborim. Tac, tac, tarac, tac, 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 tarac, tac, tac, tarac, para padronizar a batida da escola de samba, para sair um pouco do machixe, que era diferente do Pelo Telefônico, o primeiro samba gravado, parece um samba mais amachichado, né? Então, a partir dali, essa coisa, a influência de todas as culturas que o país tem. Mas aí a gente tem a coisa da música afro mesmo, enraizada nas escolas de samba, das comunidades, das coisas periféricas. Então tem toda essa tradição de manter isso para as novas gerações, assim, de manter essa cultura, Eterna Chama. A gente tinha até um grupo de samba aqui em Uberlândia, chamava Eterna Chama, e falar, inclusive o Rodrigo era um excelente músico, até lembrando isso, pô, a gente tinha que voltar a ter uma roda de samba aqui na UFO e podia ter até o nome dele, assim, porque ele foi um que faleceu na época do Covid, e era um excelente músico aqui da cidade, e tinha esse grupo que chamava Eterna Chama. Ou seja, as escolas de samba, os grupos de samba, assim, é essa eterna chama de manter essa tradição popular para as novas gerações. Ainda mais que hoje em dia é tudo high-tech, TikTok, as crianças ficam escutando música da China, de tudo quanto é lugar, mas nunca foram um desfile de samba aqui em Uberlândia, assistir as escolas de samba, sabe? Ver as criancinhas aprendendo a dançar, você ir nos ensaios das escolas, ver as crianças, assim, tentando imitar a mãe, assim, é coisa bem bacana. A cultura popular. Isso em qualquer cidade, mesmo se as dimensões forem menores, se forem em bloco, assim, sabe? De manter essa tradição, essa cultura que a gente tem há muitos anos já do samba, né? E eu vejo também o samba como o carnaval, que ele força muito mais um convívio social do que outras manifestações, né? Que nem você falou de ir na escola, ficar olhando, tentar aprender com a mãe. Essas outras músicas que a gente tem hoje, pelo TikTok, essas coisas, a gente vive tudo mais no individual, não vive mais num coletivo, né? E aí, onde a cultura nossa vai se perdendo, porque cada um fica no seu mundinho, não vai convivendo, a gente vai tendo esse enfraquecimento da nossa cultura. Eu fico pensando muito, né, assim, uma coisa que eu tenho tentado falar muito quando eu escrevo algum artigo, quando eu falo em alguma palestra, em alguma questão, da importância que a gente tem que dar para entender. Normalmente a gente ouve falar assim, a contribuição da cultura negra para a formação da cultura brasileira. Como se existisse alguma coisa da cultura brasileira que não fosse da cultura negra. E como se a cultura brasileira fosse a portuguesa e a gente só contribuiu. E na verdade o contrário, eu não vejo uma cultura brasileira que não seja negra e indígena, na minha opinião. Não existe uma cultura brasileira que não seja eminentemente negra e indígena. E aí, se a gente pensa por essa perspectiva, a gente vai entender que os modos de contribuição de cada população que aqui esteve foi constituindo esse modo cultural que a gente tem, e esse caldeirão cultural que a gente tem no Brasil, de uma diversidade cultural muito grande, né? E o samba talvez tenha sido, também não sei se pelo fato de estar a questão da escola de samba ter nascido no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país também, né? Essa estrutura toda que envolve politicamente, né? Como que a gente se apresenta o país para fora do país também, né? Mas como que o samba e a escola de samba acabou se tornando esse símbolo nacional de uma cultura pretensamente nacional, né? Por um lado é muito bom, por um lado é excelente porque a gente está falando de uma cultura que nasce negra, nasce nas comunidades, nasce nos morros, nasce nos terreiros. Mas, por outro, a gente fica bastante preocupado porque aquilo que é vendido para fora é um tipo de cultura, um tipo de samba, um tipo de escola de samba que não é tão negro quanto é a sua raiz e a sua origem nas comunidades. Então, aí a gente vai problematizar esse lugar, né? Como que a gente pode pensar, então, uma cultura brasileira que nasce e é negra desde a sua existência, negra indígena, né? Desde o seu nascimento, desde a sua constituição enquanto país, e aí a gente está falando também de um recorte histórico, né? Que é pós-colonização dessas terras, né?
Mas ao mesmo tempo, de que maneira que a gente pode retomar esse discurso sobre essa cultura pretensamente nacional, pensando ela a partir dessa perspectiva negra indígena. Para que a gente possa mostrar que o nosso país é um país negro indígena e não um país a partir da colonização portuguesa apenas, né? Tem um documentário que eu passo muito na aula de ritmo e instrumentos brasileiros, que está no YouTube, é aberto para qualquer pessoa assistir, chama As Batidas do Samba, que é o Marçalzinho, que é o filho do mestre Marçal, e ele vai lá nos quilombos, assim, buscar o início das escolas de samba, no jongo. Então esse documentário conta a história, ele é ritmista da Portela e já foi mestre de bateria da Portela, era filho do mestre Marçal da Portela. Ele é o protagonista desse documentário, chama As Batidas do Samba, que a gente acha muito material hoje em dia sobre, inclusive o documentário sobre o Chorinho, a história do Chorinho, chama Brasileirinho, tiraram do YouTube, assim, você não acha mais completo. Isso devia ser material que devia ter constantemente, não podia ficar, porque foi uma produtora finlandesa, eu acho que fez esse documentário sobre a história do Chorinho, mas devia ser uma coisa institucional do Brasil para pagar para essa produtora não ter no YouTube, porque outro dia eu fui para colocar na minha aula e não tinha mais o documentário completo, que é a história do choro e do samba no Rio de Janeiro. Isso devia ter um material assim fixo para a gente manter essa tradição, para explicar de onde veio, com os protagonistas, as pessoas que são de tradição, assim, que viveram tudo lá no dia a dia, né? E uma coisa importante da gente ver, só para que a gente aqui também tá falando de ciência, né? Eu tô nesse momento com um projeto financiado pela FAPEMIG, e uma das coisas que esse projeto está pesquisando é exatamente essa questão dos corpos nessas práticas negro-indígenas no Brasil. E uma das coisas que isso ainda está em fase de estudo, mas que eu tenho observado nesses estudos é que, por exemplo, a gente não pode falar do samba como se fosse uma única coisa no país. Porque o samba, ele é diferente, aí eu tô falando da área da dança, mas a gente pode falar da música também, né, Edu? Ele tem características diferentes. Então você vai ver um tipo de samba no Rio de Janeiro, um tipo de samba em São Paulo, um tipo de samba na Bahia, porque a forma e a presença das culturas negro-indígenas em cada um desses lugares, ela é diferente. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro é uma característica muito forte do jongo, né? Então é aquele samba mais amassadinho. Em São Paulo é uma característica mais dos batuques, porque é uma região de batuques, né, negro dos quilombos. Então é um samba mais duro, mais carregado, mais pesado. Isso não significa que tenha um que seja melhor ou pior, né? Na Bahia tem uma presença maior dos terreiros e... Samba de roda. E aí vem o samba de roda, que é uma outra característica de samba. Então você vai vendo que também a nossa formação social, a nossa formação enquanto sociedade, interfere ou modifica, né, aquilo que a gente chama de cultura. Então, pensar também que, assim, existe o samba como se fosse uma única coisa no nosso país, ele não é. Em Minas Gerais, a gente tem outra característica, né? As congadas modificam muito, por exemplo, o modo como a gente samba em Minas. E isso modifica a nossa corporalidade, o modo como a gente dança. E se a gente for pensar isso no país como um todo, né, a gente vai ver cada característica de samba em um lugar. É samba, continua sendo samba, é cultura negra, continua sendo cultura negra, mas é diferente porque cada lugar tem seu modo de existir, né, seu modo de fazer. Aproveitando então que você já citou esses diferentes tipos de samba, a gente também tem as diferentes festas de carnaval, né? Nós estamos falando mais aqui sobre os desfiles de escola de samba pela experiência de vocês quanto jurados, né? Mas vocês também têm conhecimento de outras e a gente também sabe que nessa época de carnaval é trio elétrico andando pela cidade, bailes de máscara, bloquinhos de rua. Então são várias outras manifestações que nós temos. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês na música, na dança e na cena, assim, como essas outras manifestações conversam entre si? Por que nós temos esses diferentes tipos de festas? Como elas se formaram? Isso varia de cidade para cidade. Aqui em Uberlândia, por exemplo, é muito ligado ao congado. O pessoal desfila no congado, são as pessoas que desfilam também nas escolas de samba, né? Aí tem os clubes com as festas para crianças, bailes de carnaval para criança. Lá na Bahia tem a tradição dos trios elétricos, das pessoas comprarem os abadás para seguir os trios. Antigamente era uma febre, todo mundo ia para Salvador. Aí depois o Rio de Janeiro e São Paulo começaram a botar um monte de blocos sem ter que comprar o abadá e acabou com essa venda de abadás, assim, o preço do abadá abaixou muito, assim. Agora que tá voltando também, mas essa tradição toda grande dos trios elétricos de Salvador e tal. É importante essa coisa da cultura popular, assim, passar para as crianças o conhecimento
da importância da cultura popular, da importância do samba, o que é, das fantasias. Que a gente estava falando em off, se as pessoas podem levar as crianças para assistir o desfile, é uma coisa linda, assim, aqueles carros alegóricos. Acho que é meio que mágico para as crianças. E ver crianças também, algumas nos carros alegóricos também. E os carros são super futuristas, né? Ave balançando e saindo. Tapete voador. E cada escola conta um enredo, assim, se aprende muito sobre a cultura daquele assunto, daquele tema. Então, é legal ter trios, essa coisa da dança, com animação, com axé, com outros ritmos também. Mas aí a pessoa que gosta mais, assim, da coisa tradição, da cultura de contar, dessa coisa mágica, de levar a criança para ver o carro, as fantasias todas, assim, porque é um empenho muito grande para produzir, né, essa coisa, assim. As escolas também, aqui de Uberlândia, acho que devem ser 4 escolas que devem desfilar. Então, cada uma vai contar um enredo, né? Então, é importante, mesmo na região local, aproveitar um pouco do que a cidade está te oferecendo, gratuito, assim, para você curtir, né? E também é bom lembrar que há modos de produção de carnaval, né, diferentes em lugares, né? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo de Recife, né, e Olinda, né, é um modo de produção que vai para uma outra perspectiva, né? Aquele carnaval de rua, né, dos maracatus. O frevo em Recife, o maracatu, os blocos, tem um bloco só de caixas, a toque de caixa que chama, né? E os blocos de frevo, muita percussão, com muitos sopros, né? E os blocos de maracatu, com muito instrumento, né? E a alfaia, como é um instrumento com pele animal, né, tem uma projeção sonora muito grande, né? É um tambor, assim, que alguns surdos de algumas escolas de samba, a gente colocam pele plástica, e aí não tem uma projeção, volume sonoro, que nem a pele animal, né? E o grupo de maracatu, você vê um grupo de maracatu ao vivo, assim, é impacto, assim, de volume sonoro, né? E outros modos também, por exemplo, poucas pessoas conhecem os desfiles de caboclinhos. Existem os caboclinhos que fazem desfiles durante o carnaval e competem só que a gente midiaticamente conhece mais as escolas de samba. Então, os caboclinhos, eles acontecem muito na região do Nordeste do país. E eu acho que conhecer essas diferentes formas de produção do carnaval, para além dessas que são tão midiáticas, né, como o caso do Carnaval de Salvador ou do Rio de Janeiro e de São Paulo, e agora, né, com essa emergência dos blocos carnavalescos de rua, né, que as grandes cidades têm tido muito isso nos últimos anos, mas conhecer essas outras formas de produção do carnaval também eu acho que é um caminho interessante para a gente conhecer exatamente essa diferença, né, que existe do modo de produção do samba, do carnaval, da festa no país, né. O país é muito grande, tem mais de 300 ritmos catalogados aí falando dessa coisa da ciência. É uma pena que a gente não, por exemplo, não acesse um site do Ministério da Educação, assim, com a lista completa de todos os ritmos de todas as regiões do Brasil, assim, eu não consigo, porque tem a disciplina, por exemplo, são 15, 16 semanas de aula, é impossível falar de todos os ritmos, mas a gente também não consegue chegar e clicar num site que coloque, assim, especificamente todos os ritmos da região amazônica, ou todos os ritmos da região Nordeste, ou todos os ritmos do Sul, chula, tudo, é muita coisa, e a gente, essa coisa midiática, acaba aparecendo mais os trios, as escolas e tal, mas o Brasil é riquíssimo de cultura, de tradição, de muita coisa, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, porque essa questão do trio elétrico, porque a gente está falando das escolas de samba como uma tecnologia que tem 100 anos de existência, né? Do samba como uma tecnologia que tem muitos anos, né? Desde a sua formação e da sua constituição ali no Rio de Janeiro com a Tia Ciata, né? Mas a gente também está falando do trio elétrico, que é uma produção que hoje a gente trata como uma tradição, mas que surge no final da década de 70 e início dos anos 80. Então não existia trio elétrico. Foi alguém que subiu, né, e falou, vou inventar um negócio aqui, e inventou o trio elétrico, né? E os primeiros foram o Osmar e o Dodô lá em Salvador, né? Então é uma coisa que parece que, assim, nossa, estamos falando de uma tradição de séculos. Não, é algo que surgiu agora, há pouco tempo, né? E é importante da gente entender isso, que a tradição ela não tem a ver com a quantidade de tempo de existência, mas com o impacto social que aquela prática cultural tem naquele lugar. Então, talvez a tradição ela possa ser secular, né, de muito tempo, mas talvez ela possa ser uma tradição de pouco tempo, mas com um impacto social muito importante para aquela comunidade ou para aquela sociedade. Para fechar, então, o nosso bate-papo, pegando o gancho também na fala do professor Edu, e que me surgiu aqui na nossa conversa,
eu vejo, entendo que eu acho que no Brasil, a questão cultural, a gente tem muita dificuldade por falta de documentação, falta de catálogos, né? E aí a gente não tem um lugar guardado, um lugar acessível para ver tudo isso e vai se perdendo. Porque se não é as pessoas que conhecem ir passando às outras, a algum momento alguém não vai conhecer, né? Então a gente tem muito essa dificuldade. E como que a gente pode pensar, então, vocês enquanto cientistas, pesquisadores, nós enquanto universidade, como fazemos, sabe, para ajudar nessa documentação, para ajudar nessa popularização das nossas culturas? Eu acho que a gente precisa entender uma coisa importante na universidade. Durante muito tempo a universidade se colocou como o único lugar de produção de conhecimento, né? Como se o conhecimento da universidade fosse melhor que o conhecimento de todos os outros lugares. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é destituir a universidade desse lugar, desse pedestal dela. E entender que o conhecimento produzido pela comunidade é tão importante quanto. Talvez o conhecimento da comunidade na comunidade vai ser mais importante do que o conhecimento produzido na universidade. E tudo bem. E aí a gente entende que para aquele lugar, aquele conhecimento, ele tem muito mais importância do que o conhecimento que eu vou produzir aqui fazendo pesquisa na universidade. E aí a gente, destituindo então a universidade desse lugar, a gente pode pensar então como nós podemos colaborar para que essas coisas aconteçam de um modo equânime, né? E aí eu penso que a gente tem alguns caminhos. O primeiro deles é a gente se aproximar da comunidade efetivamente. A gente tem aí os trabalhos de extensão, mas não pensar a extensão apenas como uma universidade que produz conhecimento e vai levar para a comunidade, mas pensar a extensão como esse lugar de colaboração contínua com a comunidade, entendendo aquela produção de conhecimento que tem na comunidade também. Então, provavelmente, o mestre da Congada, por exemplo, vai ter um conhecimento muito maior da Congada do que eu, mesmo que eu seja um pesquisador sobre a Congada. É um notório saber, né? A própria UFO já deu até alguns diplomas de doutor honoris causa para mestre de capoeira aqui na UFO, assim. Isso é sempre importante, trazer a comunidade para dentro da universidade, para convidar as pessoas da tradição oral, assim, da cultura popular, porque são conhecedores daquela área específica, assim, por mais que a gente estude, a pessoa viveu aquilo desde cedo, assim, desde criança, né? A gente tem um aluno aqui da percussão, o Neirimar, que ele é filho do mestre Ney da Tabajara. Ele, desde criança, tocava na bateria lá com o pai. Agora ele é aluno nosso aqui da graduação na percussão. Tá estudando ali partituras aqui na UFO. Mas sempre tocou na bateria, no congado, no tabinha, nos grupos, tudo sem partitura, só na tradição oral, né? Tradição na prática. No ouvido, né? No ouvido. E aí, pensando nisso, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é entender a extensão, e aí agora a gente está no momento que a universidade está pensando na extensão curricularizada, né? Então, como que a gente pode trazer a comunidade para dentro da universidade? Para partilhar esse saber com a universidade e nós fazermos esse papel de aproximar efetivamente a universidade da comunidade e a comunidade da universidade. Num segundo momento, eu acho que esses processos de pesquisa que nós desenvolvemos, né, do que podem gerar materiais que servirão, por exemplo, para processos educativos na educação básica ou em outros espaços de formação e mesmo dentro da universidade, né, que, por exemplo, materiais que podem ajudar as pessoas a trabalhar com a cultura do samba dentro das escolas, as escolas de educação básica, por exemplo. Ou, numa outra perspectiva, o que a gente já tem feito, que é a produção nossa de conhecimento mesmo. Então, livros, artigos e outros produtos que vão gerar material para que a gente possa refletir um pouco sobre essa característica da cultura local, principalmente da cultura local, né? Pensando exatamente isso que eu estava falando do samba, né? Então, assim, tratar como se fosse uma única coisa no país é a gente esquecer das particularidades, das características de cada lugar, né? Então, fazer pesquisas que tratem o nosso lugar, que tratem da cultura local, é muito importante para a gente valorizar, inclusive, as pessoas da cultura local que produzem conhecimento aqui, né? E no meu caso, que eu dou a disciplina Ritmo e Instrumento Brasileiro, é convidar alguns mestres de escola de samba daqui do Congado para mostrar o patangoma, o instrumento tradicional aqui da cidade. Eu ofereci a disciplina Ritmos e Instrumentos Brasileiros uma vez por ano. Agora eu estou oferecendo todo semestre. Então, essa coisa de formiguinha, assim, de sempre passar na aula os links do YouTube, que tem esses materiais, esses documentários importantes. Alguns eu comecei a salvar, porque daí some às vezes do YouTube, e você vai passando a aula já não tem. Então, passar esse material em pendrive para os alunos, ou mandar em arquivo, né? Para que eles tenham esse material para passar
para ter arquivado, porque a gente não tem uma catalogação grande de todo esse material, assim, a gente não tem um link, assim, que a gente possa clicar e falar ritmos e instrumentos brasileiros de todo o país. A gente acha muita coisa, às vezes maracatu, baião também acha muita coisa, samba é o que mais tem, porque isso vem desde a década de 40, 50, quando Getúlio Vargas instituiu, assim, aquela coisa do samba, é o ritmo que representa o Brasil, aquelas coisas do Zé Carioca, nos filmes do Walt Disney, não sei o quê. A partir dali que daí ficou, mas como se fosse o ritmo que representasse o país, mas como se maracatu, frevo, baião, xote, caboclinho, cacuriá, trocentos outros ritmos que a gente tem, não representassem também o país. Chula, ritmos gaúchos que tem influência também da Argentina, do Uruguai. Então é muita coisa, assim. E a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, sempre manter essa terra chama e passando esse material para os alunos. E uma coisa, né, também só para encerrar assim, esse pensamento também, que é fundamental que a gente não esqueça que existe uma lei que obriga o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas na educação, desde a educação básica até o ensino superior. Então, é fundamental que a gente perceba que as nossas práticas culturais, que são eminentemente afro-indígenas, elas devem ser tratadas em todo o processo de formação e em todos os cursos dessa universidade, né? Então, não é prioridade das artes, não é prioridade da história, né? Não é prioridade da área das humanas. São conteúdos que precisam ser tratados em todos esses universos. Então, entender os aspectos culturais e entender como que eles podem estar presentes dentro de todos os currículos da universidade é também um papel importante que essa universidade precisa fazer para que a gente possa formar pessoas que consigam estar no mercado de trabalho, tendo essa percepção da importância, né, das culturas afro-brasileiras, indígenas, né, das culturas populares e locais no seu trabalho e na sua atuação profissional também. Bom, se o nosso ouvinte prestou atenção, aqui saiu além de uma riquíssima conversa. Muito obrigada, professores. Eu amei cada palavra de vocês. Mas também já vou listá-los aqui, que o professor Eduardo citou 3 obras que ajudam a gente a aprender mais sobre a nossa cultura. Só para quem aí não pegou durante a nossa conversa, assistir então, tarefa de casa, assistir a série Jogo do Bicho, o documentário aí As Batidas do Samba e o Brasileirinho. Muito obrigado, professor Jabas, professor Eduardo, pelas contribuições. Obrigado, Ita. Obrigado pelo convite. E seguindo o belo modo brasileiro, então, já que o ano começa só depois do carnaval, um feliz ano novo, que a gente tenha um ano muito bom e cheio de sambas e muita felicidade. Porque como o professor Jabas disse, a felicidade também é seriedade, a gente tem que viver com ela o ano todo. Isso aí. Isso aí, Bom início de aula para toda a universidade, para os alunos e estudar e sambar também no carnaval, né? Isso aí, bom 2025 para todo mundo, né? Que a gente consiga atravessar esse ano de uma maneira leve. É isso aí, Ítana, muito obrigada. E bom, sobre Feliz Ano Novo, nós não temos limites. Então, o que deveria ser ali primeira semana de janeiro, a gente vai indo ao longo do ano, quando rever as pessoas, estamos aí encontrando por meio das ondas sonoras os nossos ao pé do ouviders. Então, Feliz Ano Novo para nós, que seja aí uma boa temporada para Ciência ao pé do ouvido. É isso mesmo, Ellen. Obrigado mais uma vez pela entrevista, Ítana. E agora é o momento em que você, ao pé do ouvider, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente qual tipo de celebração de carnaval você mais gosta. Baile de máscara, desfile das escolas de samba, bloquinho de rua, frevos, ou se prefere seguir os trios elétricos? Bom, e por falar em formas de curtir o carnaval, o episódio é gravado. Então, Túlio e Daniel, o que você vai estar fazendo no momento que o episódio sair, que a gente vai estar na terça-feira de carnaval? Como é que você vai aproveitar? Ellen, essa é a primeira vez que eu vou estar aproveitando o carnaval fora aqui do Triângulo Mineiro. Vou estar relativamente perto, dependendo, né, de como a gente avalia, mas aqui em Minas ainda, mais na capital pela primeira vez. Então vou estar em BH, curtindo aí os bloquinhos de carnaval. Ah, lá é ótimo, né? Lá é ótimo. E você, pretende passar como? Então, uma coisa que eu gosto muito do feriado de carnaval é que ele é um feriado longo, né? E quem me conhece sabe que eu tenho o carisma limitado. Então, tem um dia que eu tiro ali pra participar de algum evento aqui na cidade, em algum lugar, mas eu não consigo todos os 4 ou 5 dias. Então, tem uma parte do feriado que eu vou tirar pra fazer uma coisa que eu nunca fiz. Depois eu conto. Então, vou fazer um misto. Tem uma parte que vai ser mais relax e uma parte que eu vou passear aqui pela cidade mesmo. E eu fiquei sabendo que essa data do carnaval é um pouquinho especial, porque não é só carnaval, né? Sim.
Bom, 4 de março, estreia do nosso podcast, é o meu aniversário. Então, acho que é auspicioso, né? Estrear aí a 6ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Nos dá tanto orgulho chegar à 6ª temporada. E mais um ano de vida aí pra mim também. É isso, então parabéns, Gielen, que seja um ano maravilhoso pra você também, hein? Essa Obrigada. nova fase. É um prazer estar com você aqui sempre. É isso então, você que tá nos ouvindo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos. A gente tá no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e também nas redes sociais oficiais aqui da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. O nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Um bom restinho de carnaval para quem tá nos ouvindo. Gielen, obrigado pela parceria e até semana que vem. Isso, até semana que vem. Estaremos aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas pela Itana Santos, jornalista da DIRCO. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, Gielen Borges, e com meu colega Túlio Daniel, também jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO, e que também foi convidado desse episódio. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.